Quando a gente ouve falar do termo classe média, já tem gente que fica com o cabelo do braço de pé. É uma palavrinha complexa e que a gente ouve o tempo todo, na TV, no rádio, na internet. Mas a grande verdade é que a maior parte de nós acha que sabe o que quer dizer classe média. Mas a verdade é que esse conceito é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina. Na verdade, existe uma boa discussão sobre o que é essa classe média, como alguém se encaixa nessa classe média e como essa classe vê o mundo. Então, se você se identificou com esse panorama, vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho. Vamos refletir um pouquinho sobre que classe média é essa que existe no Brasil hoje. Recentemente, o Instituto Locomotiva, a partir de dados extraídos de pesquisas do IBGE, enquadrou a população brasileira em 3 grupos: a elite, ou classe alta, a classe média e a classe baixa. Aqui está sendo levado em consideração somente o aspecto econômico, ou seja, dependendo da renda que cada família tem mensalmente, ela vai se enquadrar em um desses 3 grupos. A questão mais surpreendente que esse estudo trouxe para nós foi que desde o ano de 2020 para cá, por conta da questão da pandemia de Covid-19, a classe média, que até então tradicionalmente vinha sendo a maior parte da população brasileira, retraiu de tamanho. E obviamente não foi a classe alta que cresceu, mas sim a classe baixa. Ou seja, houve uma perda na renda de diversas famílias no nosso país. De acordo com a fonte do G1, algumas famílias chegaram a perder até mesmo metade da renda que estavam acostumadas a viver. E cerca de 58% da classe média teve que recorrer a novas fontes de renda, como bicos, ou vender alguns itens que não estava utilizando, ou até mesmo arriscar abrir um próprio negócio. Essa perda da renda, ela advém de vários fatores, principalmente o desemprego, o fechamento de empresas, o processo inflacionário, uma total desestabilização dos preços que nós vemos hoje, e também a gente pode citar a situação do endividamento, que cresceu muito, junto também cresceu a inadimplência. No gráfico a seguir a gente vai conseguir ver como a dinâmica da divisão da população brasileira nessas diversas classes foi mudando aí com o tempo, e que principalmente aí então de 2020 para 2021 a quantidade de pessoas que se encaixariam como classe média e as que se encaixam como classe baixa acabou igualando os mesmos 47%. Mas como já citei antes, o Locomotiva leva em questão principalmente a renda familiar. Estamos falando de uma abordagem estritamente econômica do que é cada uma dessas classes sociais aqui do nosso Brasilzão. Então, afinal, o que enquadra alguém em questão econômica em determinada classe? E é o que a gente vai ver nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. Como podemos observar, se a média da renda da sua família estiver entre R$ 7.200 até R$ 2.971, você se encaixa como alguém da classe média. Mas se você ganha acima disso, somando a renda das diversas pessoas que convivem com você, ultrapassa os R$ 7.200, parabéns, meu caro, você faz parte da classe alta brasileira. Acredito que para muitos, assim como foi para mim, ter o contato com esse estudo é um tanto quanto chocante, principalmente quando a gente para pensar que o salário mínimo hoje no Brasil está em R$ 1.100. Portanto, menos do que 7 salários mínimos já é o suficiente para você fazer parte da casta mais rica da nossa nação. O nosso objetivo aqui é falar da classe média, mas é muito difícil a gente não bater os olhos nos números baixíssimos de renda média que os diversos grupos da classe baixa vão ter. Se a gente observar o grupo que está marcado como classe E, são poucos R$ 262 por mês. Mas ok, calma, vamos por partes. Muitos devem estar pensando, eu
posso ter realmente uma renda que, de acordo com esse estudo, me encaixe como classe média, ou até ainda mais surpreendente, me coloque como classe alta, mas eu não me enquadro em outros padrões que estão relacionados a esses grupos. E aí a gente vai levar para uma outra análise. A gente vai sair de uma abordagem estritamente econômica e vamos falar rapidinho sobre uma abordagem mais sociológica, pois afinal, essas classes não só são definidas por quanto obtêm de dinheiro por mês, é algo muito mais profundo. Está relacionado com a forma que entendem o mundo, a forma com que se entendem, a forma com que entendem as diversas outras classes. É uma questão de sociabilidade. Para que a gente comece a construir, então, uma visão diferenciada do que são as classes, eu vou exportar para cá alguns conceitos que o Gessé de Souza trabalha no livro A Elite do Atraso, que eu já fiz uma análise aqui no canal e fica o card para quem quiser dar uma conferida sobre o texto. O Gessé de Souza, ele define a classe média de maneira geral como um grupo de batalhadores, que estão todos os dias batalhando para se diferenciar da ralé, a classe mais baixa, e batalhando para buscar a ascensão social e chegar a fazer parte do grupo que é a elite. Apesar de isso já parecer bastante congruente com as ideias que muitos de nós temos e com a compreensão que muitos de nós temos sobre a classe média, o Gessé de Souza afirma que não é tudo tão preto no branco. Na verdade, dentro da classe média existem diversos nichos, grupos definidos exatamente por essa forma com que eles vão se relacionar e ver o mundo, e que é definido em grande parte pelo seu acesso aos 4 capitais. É pensando nessa linha de raciocínio que o Gessé então chegou à conclusão de que existem 4 parcelas da classe média no Brasil hoje. Uma classe média que vamos chamar de liberal, há também a protofascista, a crítica e a expressivista. Nós já conhecemos os parâmetros econômicos para enquadrar alguém na classe média. E agora eu vou convidar vocês então a entender o que é cada um desses nichos que eu acabei de citar e ter uma visão mais sociológica da coisa. E aí a gente tentar entender então, talvez, em que parcela da classe média nós estamos nos encontrando hoje. A classe média liberal é o maior nicho da classe média, tendo 35% desse grupo. Eles têm uma profunda relação com o nicho protofascista, muitas ideias são semelhantes, mas a principal diferenciação entre elas é que os liberais têm uma relação maior com a democracia. Nós podemos chamar também esse grupo de liberais como classe média tradicional, principalmente pelo fato de que eles têm um moralismo muito forte, sempre entendendo que seu senso de justiça é o mais correto, se não o único correto, e também a sua forte adoração pelo padrão estrangeiro de vida, principalmente o estadunidense. O nicho protofascista vem logo depois com 30% dos médios do Brasil. É a segunda maior parcela. Eles têm muitas semelhanças com a fração liberal, como já comentei, mas têm um desprezo muito profundo pelo Estado democrático, por mais que eles não consigam enxergar isso. Os protofascistas têm como forte característica o seu radicalismo, levam tudo ao máximo e, portanto, são muito mais moralistas do que os liberais, são profundamente suscetíveis a manipulações midiáticas e têm também um capital cultural seletivo, no sentido de que só leem, só ouvem e só abordam ideias as quais corroboram com sua visão do mundo. Com 20% das pessoas que fazem parte da classe média, nós teríamos o nicho expressivista. É um nicho muito específico e muito curioso. Segundo Gessé de Souza, seria aquele composto por pessoas que não conseguem se ligar de maneira real com as agendas dos problemas sociais do Brasil. Estão muito mais preocupados com contendas da política internacional quanto à sustentabilidade, a responsabilidade social das empresas, a proteção de minorias identitárias, a questão da preservação do meio ambiente, enquanto deixam de lado questões importantes do contexto brasileiro, como o abismo social. É exatamente por conta dessa falta de conexão com os reais problemas tupiniquins que Gessé de Souza vai dar um apelido que eu considero até carinhoso para esse grupo, que seria a classe média de Oslo, pois eles não entendem que vivem no Brasil e estão fantasiando viver na Escandinávia.
Temos como quarta e última fração da classe média a chamada classe média crítica, que leva exatamente esse termo porque teria uma visão mais crítica da realidade brasileira e, ao invés de tentar entender e se adaptar ao status quo, preferem combatê-lo e tentar construir uma realidade diferente para a nossa nação. Seria a classe média crítica a mais combativa politicamente ao lado da classe média protofascista. Com toda certeza, chegar a uma definição específica do que é a classe média hoje no Brasil, como identificar, como se identificar como classe média ou não, é algo complexo e que está em volta de uma série de controvérsias. A própria ideia, por exemplo, do nicho que a gente chama de classe média crítica, o próprio Gessé de Souza diz que é uma classe muito contraditória, onde suas próprias ideias vão de encontro com o seu estilo de vida. Então, com toda certeza, é uma temática muito ampla e muito interessante de ser explorada. Eu espero que vocês tenham gostado de algumas das reflexões que trouxe aqui, que tenham gostado de algumas das informações que eu apresentei para vocês. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gostaria que eu falasse mais sobre alguma das coisas que toquei em assunto aqui, por favor, sinalize para mim. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!